Boa noite a todos, vocês estão bem? Amém? Isso é bom. Abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. A partir do verso 1. Amém? Diz assim: E ao terceiro dia houve um casamento em Caná, na Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: Eles não têm vinho. E Jesus disse: Mulher, o que tenho eu para fazer contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: Tudo o quanto ele vos disser, fazei-o. Amém? Podemos assentar. Naquele momento, onde nós acabamos de ler, naquele dia, estava havendo uma festa, um casamento, né? E Jesus, ele foi convidado a estar no casamento, né? E o casamento, ele é um momento bem, um passo que o homem e a mulher decidem dar de uma mudança muito grande na vida, né? O homem deixa o seu pai, a mulher deixa a sua mãe, e juntos vão formar uma nova família, né? São duas culturas diferentes, dois ensinamentos diferentes, que juntos vão se unir e formar uma nova cultura, uma nova gestão de família, né? E juntos vão formar a família. Então é um momento especial. E para aquele momento especial, normalmente no casamento, os noivos, eles procuram fazer uma lista onde eles chamam pessoas que fazem parte da sua vida, que são importantes para a vida deles. E aquelas pessoas, elas vão celebrar. E o casamento na época de Jesus, a festa durava dias e dias. E aconteceu que, de repente, acaba o vinho. De repente, já não tem mais o vinho e Jesus, ele está naquele dia. Esse texto, ele não é uma parábola, ele trata de uma festa real, de um fato que aconteceu. Jesus não está contando um fato, não é uma parábola, não é nada. É o relato de algo que aconteceu. E como é algo real, Jesus, ele não estava ali apenas em espírito, mas ele estava ali fisicamente. Jesus, ele estava ali fisicamente. Daquele tempo para cá, para os dias de hoje, nada mudou. Nada mudou. Jesus, ele continua presente. Ele continua presente. Só que hoje ele não está fisicamente, mas ele se faz presente. O que falta para nós conseguirmos viver o que aquelas pessoas, o que aquele casal viveu naquele dia? Porque acaba o vinho, acaba a festa. E detalhe, isso seria uma vergonha para a família. Isso seria uma vergonha para a família. Quando acabou o vinho, a família chegar diante dos convidados e falar: olha, acabou. Você já imaginou você no seu casamento, ou no casamento do seu filho ou da sua filha? Todos os convidados estão lá e você chega e fala assim: olha, acabou a festa, a comida acabou. Quem aqui gostaria de passar por essa situação? Fala assim: eu gostaria, é muito legal, é muito bom, né? Chega lá e fala: ó, gente, acabou o milho, acabou a pipoca, acabou a festa. É muito ruim para a família. E o que falta hoje para nós vivermos a manifestação? Porque naquele dia, a Bíblia nos relata que é a primeira manifestação de Jesus ali. Foi o primeiro ato de Jesus, porque logo após esse fato, Jesus, ele se retira e vai ao deserto. E o que falta para nós hoje vivermos e vermos esse milagre? Se Jesus, ele se faz presente no nosso meio, o que falta para isso acontecer?
E é isso que nós vamos entender, a receita daquele casal para viver aquele milagre. Aquele casal, além do casamento ter mudado a vida dele, esse fato provavelmente marcou a história e marcou a vida daquele casal. E o que falta? A primeira coisa, nós precisamos convidar Jesus para a nossa vida. A primeira questão é que nós precisamos convidá-lo ele para entrar. João 2,2 disse assim: e Jesus e seus discípulos também foram convidados. Aquele casal, ele só vive uma experiência com Deus, ele só tem uma experiência com Jesus, porque eles convidaram Jesus para a festa. Jesus para participar de algo da vida dele. Jesus para ter o controle, para estar ali naquele momento na vida dele. João, Apocalipse 3,20, ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei. Então, ele está batendo. Nós precisamos ter uma ação. Nós precisamos convidar ele a vir. O casamento representa a mudança de vida. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe, unirá a sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. Uma mudança de vida, nós precisamos convidar Jesus para as mudanças na nossa vida. Nós queremos Deus, mas não queremos sacrifício. Toda mudança requer um sacrifício, nós temos que abrir mão de algo. Nós precisamos deixar algo para nós conseguirmos ter algo melhor. Para alcançarmos o melhor na nossa vida, nós precisamos mudar. E para essa mudança, há duas formas de mudança na nossa vida. Ou nós decidimos mudar por nós mesmos, ou nós convidamos Jesus para esse momento. Sabe, aquele casal, eu não sei como é que você está. Eu não sei como é a sua vida. Eu não sei como você se encontra. Eu não sei em qual nível está o seu relacionamento com Deus. Eu não sei nem se você tem um relacionamento com Deus. Eu não sei como é que vocês estão. Mas eu sei de uma coisa. É necessário convidar Jesus para alcançarmos uma nova vida. É necessário confiarmos que Ele tem uma nova vida para nós. A grande questão é que nós queremos Jesus, mas da nossa maneira. A grande questão é que nós queremos ter Jesus, mas não queremos ter responsabilidade. Porque a partir do momento que eu convido Ele para entrar, eu estou dando autoridade. Ele não está ilegal na minha vida. E Jesus, Ele não trabalha de forma ilegal na vida. Jesus, Ele não entra pela janela, Ele quer entrar pela porta principal. Jesus, Ele não vai arrombar, Ele precisa ser convidado, Ele não é penetra. Ele precisa de um convite. Alguns se perguntam o porquê que tanto a manifestação no passado, qual era a diferença? Nenhuma. O mesmo Deus do passado é o Deus de hoje. Deus não mudou, quem mudou foi quem? Nós que precisamos nos entregar mais, ser mais intenso e confiar mais nele. Porque quando começamos a falar essa questão de entrega e confiar que Deus vai fazer, que Deus pode fazer aquilo que Ele fez lá atrás, Ele pode executar nos dias de hoje, as pessoas falam: você é louco. Pessoas que às vezes estão dentro da igreja acham que Deus não pode fazer. Ele pode, irmãos. Ele tem o poder porque Jesus, Ele está no nosso meio. A Bíblia diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele se faz presente. O que é que precisa? Ter homem e mulher decidido, homens e mulheres decididos a viver o milagre dEle, a ter experiência com Ele. A sair de casa não apenas para mais um culto, não apenas para mais uma reunião, mas sair de casa para ter uma mudança de vida. Não vir à igreja apenas atrás de uma palavra motivacional. Não ter a igreja apenas como um apoio, aonde eu vou ouvir uma palavra, a palavra vai vir, vai ser massageado o meu ego, e aí passa a segunda, passa na terça, na quarta eu volto, ou na terça eu volto à igreja, eu recebo mais uma, e aí eu ando até, passa a quarta, quinta, sexta, sábado, no domingo eu volto novamente, porque eu não consigo reter. Eu não consigo, mas qual é esse problema? Será que esse problema é Deus?
Será que esse problema é Deus, a falta de homens e mulheres que decidem ser contagiantes nesse tempo? Homens e mulheres que decidem ter uma vida contagiante. Será que é porque Deus mudou a fórmula do homem? Ou será que é porque o homem que mudou a forma como vê Deus? No passado, as pessoas viam grande importância de Deus se fazer presente na vida, na casa, nos lares, nas festas, nos funerais. Havia grande importância, hoje isso tem se tornado muito irrelevante. Os jovens acham, meus irmãos, que não precisa de vir à igreja, de ter uma bênção, de receber o casamento. Vão lá, assinam um documento, fazem um contrato. 1, 2 anos depois eles decidem separar porque não deu certo. E aí, passa-se 2 meses, voltam para o mesmo processo. Eu acho uma menina e vou lá e caso de novo. E vão, eu conheço jovens de 20, 25 anos que estão no 3º casamento. E aí você vai conversar, você vai parar, o problema não é isso. Ah, o problema é dela, o problema é aquilo lá. Não é, o problema é o quê? É falta de Jesus, é falta de Deus. E aí, pastor, isso não tem nada a ver? Tem sim, irmãos. Olha o índice de gravidez na adolescência. Olha-se o índice de má formação familiar na nossa geração. Famílias totalmente desestruturadas. Os nossos jovens e adolescentes estão crescendo com qual estrutura? Por uma simples falta de convidar Jesus para a nossa vida. Por uma simples falta de convidar Jesus para a nossa casa. Aquele casal, eles decidem convidar, e quando vem a situação, quando vem o problema, quando vem as lutas e as dificuldades, na primeira aprovação na festa, quem estava lá para socorrer ele? Jesus. Sabe qual é a diferença de nós para Paulo, para Pedro? É que Jesus, eles estavam neles. E quando eles passavam pelas dificuldades, ele já vinha socorrer, eles não sofriam. Por quê? Porque Jesus já estava ali. O problema é que nós estamos sofrendo por falta dele, pela ausência dele, não por negligência dele, mas porque nós não convidamos ele para entrar na nossa vida. O que tem faltado é apenas uma coisa, para uma mudança de vida. Para uma mudança de história é convidar Jesus. Seria apenas mais um casamento, mas aquele casal decide mudar a história daquele casamento a partir de um convite. Um casamento que reverbera há mais de 2000 anos, aonde hoje nós podemos ler e contar histórias sobre aquele casamento. Quantos outros casamentos aconteceram de lá para cá e que nós nem sabemos? Mas esse casamento nós podemos contar a história, mas por quê? Eram pessoas extraordinárias, foram pessoas que decidiram convidar Jesus, decidiram viver uma manifestação de milagre através do convite de Jesus à sua festa. A segunda coisa que nós vemos nesse texto é que nós, seres humanos, nós somos limitados. Mas quando convidamos Jesus, Ele não é limitado. Jesus, Ele é ilimitado e Ele é necessário em meio às nossas lutas. Nós precisamos parar nesse tempo, deixar um pouco a nossa autossuficiência. Eu quero perguntar uma coisa para você. Se tirar Jesus, o Espírito Santo da sua vida, o que vai sobrar? Peço você para fechar os seus olhos. Por 1 minuto, faça essa pergunta para si mesmo. Se eu tirar Jesus e o Espírito Santo, o que vai sobrar de mim? Amém? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a reconhecer o nosso limite.
Maria, ela vai até Jesus porque ela sabia quem era Jesus. E às vezes nós estamos parados, estagnados, com a nossa vida estagnada. Achamos que estamos completos, que já deu. Estamos morrendo, irmãos, por dentro. Estamos morrendo por um único motivo de não chegarmos até Jesus. Presta atenção aqui para mim. Olha aqui. Não basta você apenas convidar. Isso é um pacote que a gente chama, hoje em dia, né, tem o nome de combo, né? Você vai lanchar, tem um combo. Você compra o lanche, a batata e o refrigerante. É um combo isso. Não basta você convidar se você não chegar até ele e apresentar suas dificuldades. Nós precisamos ser humildes, irmãos. Deixar um pouco, somos uma geração arrogante. A nossa maior dificuldade é reconhecer que erramos. Eu falo isso por mim. É bem mais fácil nós inventarmos desculpas, o porquê erramos. Ou às vezes até jogar responsabilidades para outro, do que chegarmos e falarmos, eu errei. Mas não pensa você que isso é só eu ou você, não. Isso já vem desde o primeiro que Deus criou. Que teve a oportunidade de falar, sim, Senhor, nós erramos, eu errei, eu pequei. Sim, Senhor, não, mas você vê que ele começa a justificar, não é diferente nos dias de hoje. Não é diferente nisso lá em casa. Quando vivemos duas pessoas, um casal, e quando Cíntia erra e eu erro e vai falar algo, não, mas é isso, e a gente quer justificar um erro e jogando, e às vezes é bem mais fácil, sabe? Quando nós começamos a ter a maturidade, as meninas acabaram de cantar e na música fala assim, maturidade não é idade, e não é idade mesmo, irmãos. Quando nós alcançarmos esse nível de maturidade, que não somos perfeitos, que somos limitados, deixarmos um pouco a nossa arrogância e aprendermos a declarar, sim, nós erramos, sim, eu errei. O problema é que eu nunca erro, sempre é meu próximo que erra comigo. E sempre é meu próximo que tem que chegar até mim para pedir perdão. Nós andamos, irmãos, na contramão daquilo que Jesus fala. Maria, ela chega a Jesus e fala, olha, eles estão no limite. Acabou, até aqui deu para eles, mas quando ela chega até Jesus, porque ela conhecia quem era Jesus, e ela sabia que Jesus os amava ao ponto de não deixá-los a passar vergonha naquele tempo. Eu quero dizer uma coisa, quando você apresenta seus limites a Deus, as suas dificuldades a Deus, Ele não vai te fazer passar vergonha, pelo contrário, irmãos, Ele vai te honrar, porque os humilhados serão exaltados. Sabe, essa semana nós estávamos discutindo lá na igreja, na congregação, sobre alguns assuntos, foi na quarta-feira, e nós estávamos falando daquela questão de conversão, que a conversão é andar na contramão, né? Não, mas a conversão é acertar. Nós estamos indo na contramão da origem. O mundo está na contramão. Nós precisamos voltar e pegar o caminho certo de novo. E o caminho certo é começar a entender como funciona a origem. E a origem, irmãos, é isso, humilhados serão exaltados, os últimos serão o primeiro. O menor será o maior. É uma luta de ego, é uma luta de poder a todo momento. E infelizmente isso está dentro da nossa igreja. Infelizmente isso entra dentro das nossas casas. Infelizmente isso entra no meio da nossa sociedade. E é um querendo derrubar o outro. A todo momento. É uma competição que um se mata o outro por coisa tão pequena. E sabe, e deixamos o essencial. Isso tudo, irmãos, chama-se vaidade. Precisamos ler mais a Bíblia, aprender mais.
Precisamos parar de achar e intitular quais cultos são mais importantes para nós. A Marilane estava falando da escola bíblica. Hoje, Marilane, eu compartilhei com a congregação que eu prefiro muito mais estar na escola bíblica do que, se fosse para preferir, do que num culto de domingo à noite. Porque eu estava falando sobre as pessoas que preferem vir a um culto de domingo à noite, mas no culto de terça-feira não se encontram, numa escola bíblica não está. Por quê? Qual é o nível de importância? Nós temos essa questão de classificação. Você quer ver uma coisa? A roupa que viemos no domingo de manhã, ela é sempre aquela mais usadinha, porque deixamos a principal para o domingo à noite. É ou não é assim? Quem concorda comigo, levanta uma de suas mãos assim. Não é assim? A gente tem esse costume de fazer classificação. No domingo eu tomo banho, mas na terça eu venho do trabalho. Lógico que tem pessoas, irmãos, que saem e não tem como. Fato. Mas tem pessoas que chegam em casa, ficam sentadinhas lá. Você está esperando o quê? Eu falo por mim. Quando eu me dei conta disso, eu ficava lá sentado. E aí, você está o quê? Não estou esperando a hora para ir para a igreja. Eu poderia muito bem, pergunta se no domingo à noite eu fico sentadinho lá esperando. Não, eu vou tomar um banho. Hoje pela manhã, eu tinha estudado a lição e veio esse estalo nessa questão que eu fui pegar uma camisa. E aí eu peguei uma camisa e olhei para ela e falei, essa camisa é nova, não vou agora de manhã com ela não. E aí eu lembrei da lição, aí peguei ela e falei, vai ser um bom exemplo para a escola bíblica. Investi e fui. Sabe, a gente tem essa questão de classificar, mas eu quero dizer uma coisa. Deus, Ele se faz presente em todas as reuniões, em todos os momentos. Quem somos nós para classificar o que é ou não importante? Eu quero dizer uma coisa. Dizer não para Deus no domingo à noite tem o mesmo nível, grau de importância quando você diz numa terça. E tem o mesmo grau de importância quando no domingo de manhã você fica em casa dormindo para não vir na escola bíblica. Sabe, nós precisamos parar de classificar Deus, deixar essa vaidade de lado e apresentar, mas como isso vai acontecer? Eu vou fazer isso sozinho? Não, irmãos, nós não vamos conseguir fazer tal mudança sozinho. O vinho tinha acabado, eles conseguiriam fazer sozinho? Não. Maria vai e apresenta dificuldade a Deus, então convida Ele, mas apresenta a Ele as dificuldades. Confessa a Ele, não é confessar aos homens. O problema é que a gente tem tanta facilidade de confessar aos homens e o homem nada pode fazer. Temos facilidade de confessar as nossas dificuldades para os amigos, temos facilidade, alguns procuram pastores, outros procuram psicólogos, procuram profissionais, nada contra os profissionais, tá, Edvan? Nada contra. Mas não temos a coragem de chegar para Deus e falar, sabe Deus, esse é meu problema. Sendo que o homem não tem solução. Existem situações, irmãos, que o seu amigo não vai resolver. Existem situações, meus irmãos, que o pastor não vai resolver. Existem situações, irmãos, que o profissional, o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra não vai resolver. Existem questões que cabem apenas a Deus. E para resolver nós precisamos apresentar a Ele. Eles poderiam chegar e falar para a pessoa mais rica. Poderiam falar entre os convidados, acabou o vinho, vai lá, recolhe na sua casa. Mas não ia resolver. Mas ela foi naquele que tem solução. Eu quero te fazer mais uma pergunta. A quem você tem apresentado as suas dificuldades? Pastor, Jesus sabe. Ele sabe. Mas você precisa conversar com Ele. Você precisa confessar a Ele. Porque se com tua boca confessares que Cristo ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Irmão, a confissão tem poder de salvação. Sabe, nós precisamos parar de apenas ter Deus. Algumas pessoas já têm Jesus na sua vida. Mas Ele está lá naquele cantinho, lá onde ninguém vai.
Ele está lá parado. Não importa o que ele fale, lembra, ele sempre tem o melhor para você. Olha a resposta de Jesus para Maria. Vamos lá, Jesus é convidado, amém? Jesus está na festa, está na vida naquele momento. A segundo ponto, Jesus é apresentado as dificuldades, dizendo, até que eu fui, Jesus. Agora é com o Senhor. As pessoas apresentam, Maria chega e apresenta um problema, crendo que ele é a solução. Olha a resposta que ele deu. E Jesus disse, mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos serviçais, seja o que for que pedides, fazei. Sabe, existem muitas pessoas, irmãos, que estão na portinha para o milagre, mas desistem. Você já pensou se Maria pega essa palavra de Jesus e fala assim, ó, ele é mal agradecido, ele não quer fazer. Não importa o que ele fale, lembra de uma coisa, ele tem o melhor para você. Maria, ele falou, mas Maria sabia, ele tem o melhor para este lugar. Ele pode fazer, e ela olha. Se você lê esse texto, irmãos, não vamos espiritualizar agora não. Vamos olhar com o nosso olhar humano. Imagina, Edivans, Davi te respondendo, homem, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Qual seria a sua atitude? Você falaria, ó, faça o que ele pedir? Ou você falaria, deixa isso quieto que é o imprestável? Sabe, mas Maria, ela conhecia quem ele era. Ela sabia quem ele era e não importava o que ele falava. Ela sabia que tudo que ele tinha para acontecer naquele momento era o melhor. E que ele poderia manifestar, multiplicar, fazer a água virar vinho ou não. Mas ela sabia que ia acontecer o melhor para aquele momento. Não desista, irmãos, em meio às suas lutas. Não pense em você que o deserto é maldição, o deserto é castigo. Não. Passar pelo deserto é crescimento, irmãos. Jesus passou pelo deserto, Moisés passou pelo deserto, Abraão passou pelo deserto, todos passam pelo deserto. Agora o que você não pode é se acomodar no deserto. Porque quando Elias ele está no deserto e ele decide dormir embaixo da árvore, o anjo desce e fala, ei, acorda aí. Aqui não é lugar de dormir, mas lugar para passar. Deserto é lugar de passagem. Suas dificuldades não é para você viver. Existem pessoas, irmãos, que estão morrendo porque estão vivendo em meio aos problemas e pegaram aqueles problemas e tornaram como impossíveis na sua vida e criaram uma grande barreira. Estão ali amarradas, presas. Ei, o seu problema não dita quem você é. Quem dita é Deus. Quem pode escrever e mudar a sua história não são as circunstâncias. É Deus. Pare de viver em meio às circunstâncias. Olha, e diz assim, não vos amoldeis no sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais a qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A pergunta é, quem quer viver a vontade de Deus nesse tempo? Quem está disposto a viver a vontade de Deus? Eu quero nessa noite desafiar você, que talvez tenha vivido uma vida moldado a este mundo. Que talvez tenha vivido uma vida regida por esse mundo, pelas circunstâncias, pelas lutas. Eu quero desafiar você a mudar esse histórico, a mudar esse panorama da sua vida. Sabe?
A palavra diz, não vos conformeis, mas sede transformados. Para você que quer ser transformado e quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu desafio a você nesse momento a se colocar de pé, a fechar os seus olhos. E o primeiro passo é convidar a Ele. É convidar Jesus. O primeiro grupo de pessoas é esses que precisam convidar Jesus. Eu quero convidar Jesus, entra na minha vida. Entra no meu coração. O segundo grupo de pessoas são aqueles que Jesus já está na vida, mas precisa apresentar suas dificuldades. Precisa dizer para Ele, Jesus, eu não sou um semideus. Não. Jesus, eu sou homem, sou falho. Existem áreas que eu preciso melhorar. Apresenta a Ele qual área você precisa melhorar. Apresenta suas dificuldades a Ele. E o terceiro grupo, que envolve os outros dois grupos, são aqueles que querem ser moldados por Ele. Aqueles que estão dispostos a ouvir a vontade dEle e a obedecer e a fazer diferente nesse tempo, sabe? Deus está atrás de uma igreja que quer ser relevante nesses dias. E para a igreja ser relevante, ela não precisa agradar ao mundo, mas transformar ele pela renovação do entendimento. Qual é essa renovação do entendimento? Quem é Deus na sua vida? A pergunta que eu fiz no início cabe agora. Se tirar Jesus da sua vida, o que sobra? Certo escritor escreveu, se tirar o Espírito Santo do meio da igreja, 95% das coisas que acontecem nela continua acontecendo. Quer dizer que 5% é o Espírito Santo, 95% das coisas somos nós que fazemos por nós. Mas nós temos a oportunidade de mudarmos essa estatística. Nós temos a oportunidade de mudar o nosso tempo. Nós temos a oportunidade de transformar a nossa geração pela renovação do entendimento de quem é Jesus e onde Ele está e o que Ele faz na nossa vida. Eu quero orar por você, Pai, no nome de Jesus. Aqui, ó Pai, estamos como a Tua igreja. Nos colocamos diante do Senhor, primeiramente para convidar. Você que ainda não convidou Jesus na sua vida, coloca a mão no seu coração e convida, fala, Jesus, entra na minha vida. Jesus, entra na minha casa. E você que Jesus já faz parte da sua vida, já está na sua casa, diz assim comigo, Jesus, faz as mudanças necessárias. Apresente a Ele as suas dificuldades, apresente a Ele as suas lutas, apresenta a Ele aquilo que você já chegou no seu limite, que você já não aguenta mais. Fala, Jesus, toma a frente, toma o controle dessa situação, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para isso. Eu sei que o Senhor é a solução para esse problema. Sabe, apresenta a Ele, chama Ele para dentro do problema. Ele está na sua festa, Ele já está na sua vida, basta você apresentar. Maria não se omitiu, ela buscou a solução no lugar correto. Busque a solução no lugar correto. Ele nessa noite está disposto a tomar a frente das suas lutas. Ele está disposto a tomar o seu jugo sobre si. Ele está disposto a trocar os fardos, irmãos. Tirar isso que está te pesando, as dificuldades que tem te amarrado, Ele está disposto a tomar sobre Ele e lançar o dele, que é leve, sobre você. Pai, entra, Deus, nessas vidas. Entra, Pai, nas casas, nas lutas e nas dificuldades, Senhor. Que o Senhor venha, Deus, estar tomando ciência. Que o Senhor, Deus, venha, Pai, estar agindo de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer. Até aqui tentamos, mas não conseguimos. Mas com o Senhor nós cremos que venceremos. Nós cremos que é o início de uma nova história, de um novo tempo na nossa vida, aonde não apenas ouviremos, mas viveremos os Seus milagres. Viveremos a manifestação do Senhor nas nossas casas, viveremos o Senhor, ó Deus, na nossa família, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Visita cada lar. Muito obrigado por tudo. Nós te louvamos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Podem vos assentar, irmãos, nós já estamos no finalzinho, né? Você que tem interesse, a igreja vai estar fazendo um bolo de pote.
o pastor Mauro pediu para dar um nome à Célia, daqueles que querem bolo de pote. Dá o nome à Célia, ela vai estar passando o valor certinho. Nós pagamos a primeira parcela do teclado, fizemos o feijão tropeiro no mês passado. Foi esse mês, Célia? Esse mês, né? Mês de novembro, né? Pagamos a primeira parcela. Com esse bolo de pote, o dinheiro vai ser para pagar. O aquário já foi quitado, nós quitamos o aquário com o dinheiro que foi arrecadado com vendas de feijão. E agora vamos fazer o bolo de pote para que nós consigamos liquidar toda esses nossos compromissos neste tempo que foram feitos, irmãos, para ser pago dessa forma, entendeu? Não tem nada fora, né, Esther? Tá tudo no controle, né? Tudo no controle. Então, assim, às vezes o irmão olha e fala assim: a igreja está assim, está fazendo isso. Não. O propósito, quando foi adquirido, foi para ser pago dessa maneira. E estamos conseguindo, arcamos toda a parte do aquário. Apareceu a oportunidade do teclado, nós compramos o teclado e estamos quitando ele. E assim vamos vencendo de glória em glória. Amém, irmãos? Irmãos, importantíssimo a presença dos irmãos no domingo pela manhã, na assembleia. Vamos ter uma assembleia administrativa da igreja. É importante que todos estejam presentes, todos os membros estejam presentes. Vai ser o momento de prestação de contas e vai ser do ano todo, né, Esther? Vai ser do ano todo, né? Por causa dessa pandemia, vai ser uma assembleia do ano todo. Você que fica se perguntando, onde vai o dinheiro da igreja, o que se faz, o que acontece, venha na assembleia. É o momento de você tirar suas dúvidas. Porque acham assim, o pastor pega, acontece aquilo, irmão. Não é assim, não. A igreja tem os compromissos, entram, tem tudo pago, graças a Deus. Nossa igreja nunca teve o nome protestado em nada. Veio a pandemia, não tivemos dificuldade com nada. Estamos tudo em dia. Então, assim, celebramos a Deus. Mas é importante partilhar esse momento com a igreja. Também vamos estar apresentando, a comissão de indicação fechou os ministérios, a comissão vai estar indicando os nomes. É importante você fazer parte desse momento, que essa comissão, essa diretoria, todos os cargos vão trabalhar para mais um ano. Então você que quer, às vezes a comissão não trouxe seu nome, e você fala assim, não, eu quero trabalhar em determinado local. Você vem, a comissão está indicando o nome, você vai ter a oportunidade de se candidatar e falar, olha, eu queria concorrer também. E aí a Assembleia vai votar o nome da comissão e o seu. Porque há muitas pessoas capacitadas. Há muitos. Então, assim, a gente escolhe um e trouxe o nome. Então, a comissão indicou esses nomes. E você tem que estar presente. Às vezes você quer fazer parte, quer liderar um ministério e naquela questão não foi procurado, você não foi procurado, mas você se acha apto e você quiser se candidatar aqui, é o momento. Porque depois, irmão, dessa assembleia aqui aprovado, só ano que vem. Só ano que vem. Então, assim, não é momento, não vai ser nada desgastante, é momento de paz, mas é deixando essa palavra para vocês que querem trabalhar, né? Vocês que querem fazer algo. Às vezes você não quer liderar, cada líder vai formar a sua equipe. Nós estamos indicando a liderança vai formar a sua equipe para trabalhar. Tem um ministério de intercessão, tem um ministério de evangelismo, que em nome de Jesus esse ano vai funcionar, amém? Amém? Vai ter muitos cooperadores e assim vamos. Amém? Vamos colocar de pé para a gente encerrar esse momento, né? Tem mais algum aviso? Tem mais... A Juventude Go, dia 10/12, você que é jovem, tem a oportunidade de participar na primeira Igreja Batista Autodependência, aqui. Você que é jovem e adolescente, você que está vendo online, você que vai ver amanhã, vai ver depois, venha, está sendo bem legal. Eu não estou ouvindo, mas estou ouvindo falar, está sendo legal.
fique à vontade, venha participar desse momento. Amém? Olhos, Pai, muito obrigado por este momento, onde separamos esse tempo para o Senhor, para ouvir a Tua palavra, louvar, adorar, prestar um culto racional ao Senhor. Leva-nos em paz, dá-nos, ó Pai, uma semana abençoada, coberta, Deus, com Teu amor, com a Tua graça. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito estejam sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Amém.